Olá, que a paz seja convosco. Hoje nós vamos ler uma passagem que está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8 e os versículos 20 e 21. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou dizendo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus, e o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Ezequias foi um dos reis de Judá que procurou agradar ao Senhor e andar nos seus caminhos. Israel vivia um período de muitas dificuldades espirituais e Ezequias procurou restabelecer a vida espiritual do povo, restaurando o culto ao Senhor em Jerusalém. Ele mandou os levitas purificarem suas vidas e o templo. Regulou as turmas dos sacerdotes e levitas e depois convocou todo o povo a vir a Jerusalém celebrar a Páscoa. Todas essas providências produziram muita prosperidade e havia muita alegria no meio do povo. Exatamente neste tempo, quando essas coisas aconteciam, Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e intentou separar para si as suas cidades. Sempre que alguém firma no coração o propósito de servir ao Senhor com fidelidade, o inimigo pode se levantar furiosamente para atacar, cercando a sua vida com problemas e dificuldades repentinas. Veja, quando isso aconteceu, Ezequias tomou providências imediatas para dificultar a ação de Senaqueribe contra Jerusalém. Ele tapou todos os poços ao redor da cidade, ou seja, ele eliminou aquilo que facilitaria as coisas para o inimigo. Ele fortificou e edificou o muro quebrado, tapar as brechas existentes, acertar a vida espiritual e a comunhão com o Senhor, confessar os pecados, buscar o perdão. Levantou outro muro por fora, clamor pelo sangue do Senhor Jesus. E fez armas e escudos em abundância.
orações, jejuns e grandes clamores. Senaqueribe chegou a Laques e enviou seus servos para afrontar o rei Ezequias e o povo de Jerusalém, bem como o nome do Senhor, e esse foi o maior erro. Ele usava a própria língua do povo para se comunicar, para desestimular os habitantes da cidade. Senaqueribe é um adversário e ele tem estratégias para atacar aqueles a que ele quer destruir. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram ao Senhor, pedindo sua intervenção para livrá-los daquele grande perigo. E o Senhor enviou um anjo que feriu a todos os varões valentes, 185.000 soldados. Quando Senaqueribe soube do que aconteceu com suas tropas, voltou para sua terra confundido e envergonhado. E, por fim, os próprios filhos o mataram. Nós confiamos no Senhor e estamos na sua presença. Quando fazemos isso, Ele nos socorre, por mais difícil e complicada que seja a situação. Aqueles que se levantam contra nós serão confundidos e envergonhados e serão destruídos pelos seus próprios planos e intentos, por aqueles que eles mesmos produzem. O Senhor está conosco. Eu sei que muitas vezes nós temos grandes dificuldades, mas nós temos que crer nisso, que maior é o que está conosco. Do outro lado, são apenas homens. Podem parecer muitos, mas são apenas homens. Do lado de cá é o Todo-Poderoso, que cuida de nós. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.